Bom dia, hoje é terça-feira, dia 3 de agosto. Eu sou Minervina, se você é novo aqui no canal, eu tenho lido mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, ok? E hoje a mensagem se chama Devagar, mas sempre. Abre aspas. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Fecha aspas. É de Paulo, está em Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, agora a mensagem de Emmanuel. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa e pavimentada, metro a metro. A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro. Desculpe. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Ok? Então, essa foi a mensagem de Emmanuel. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui nessa mensagem? Que na natureza, tudo obedece uma sequência e uma gradação, tá? Não só na natureza, como na vida em geral. Então, por exemplo, a semente, que é pequenina, é ela que vai resultar, né, da origem aqui, a uma árvore. A árvore crescendo milímetro a milímetro, várias árvores vão se transformar o quê? Numa floresta, né? Os filetes de água correndo para os rios indo para o mar. As peças, né, se juntando e formando uma construção. As letras formando palavras, palavras formando textos. São os exemplos que Emmanuel nos dá, né? Os grãos formando as espigas de milho, não é isso? Então, são alguns exemplos que ele nos dá para nos mostrar o quê? Que nada se realiza aos saltos, que tudo obedece uma sequência do menor, do mais pequenino para o maior, tá? Tudo aos poucos, né? Tudo crescendo aos poucos.
Então ele diz assim: nada, na natureza, nada se realiza aos saltos, tá? Em relação a nós, o que isso significa? Significa o seguinte, que a nossa realidade imperecível, que é o nosso espírito, ele vai aprendendo aos poucos, muito lentamente, muito aos poucos. E isso não se realiza numa vida só, ok? Por isso que nós reencarnamos aqui nesse planeta várias vezes, porque nós sempre temos coisas a aprender. Por que nós sempre temos coisas a aprender? Porque nós sempre erramos, né? Se nós sempre erramos, em algum momento a ficha vai ter que cair e nós percebermos que estamos cometendo um erro, um equívoco, seja lá como nós chamemos, né? Então, a nossa parte imperecível, né? A nossa individualidade imperecível, o nosso espírito, ele tem a oportunidade de reencarnar para aprender. A reencarnação é um presente, né? A reencarnação é uma grande oportunidade de aprendizagem que nós fazemos aqui nesse planeta, tá? Muitos espíritos querem reencarnar, mas nem sempre conseguem, porque não tem um corpo físico que os possa receber. Então, é uma oportunidade sim, tá? Através das nossas experiências, nós vamos o quê? Aprendendo, evoluindo, né? Agora, para que isso seja feito de uma forma correta, né? Para que a gente não vá no sentido oposto ao que o alto quer que nós sigamos, nós temos que fazer essa aprendizagem, nós temos que atravessar as nossas experiências como? Com esforço em nos aperfeiçoarmos. E isso significa o quê? Significa que nós temos que nos observar. Nós temos que vigiar as nossas atitudes e observar o que nós fazemos. Ah, mas como é que eu vou viver observando? Você pode observar no fim do seu dia, né? Toda vez que chegar ao fim do seu dia, você pode parar e pensar o que foi bom, o que foi ruim, o que não foi, não me trouxe felicidade, o que não me trouxe, o que não foi uma experiência boa para mim como espírito. O que não me fez crescer hoje, o que me fez crescer, tá? Nós podemos refletir sobre o nosso dia, todos os dias, né? Porque para que a aprendizagem seja feita de forma aproveitável, digamos assim, nós temos que nos observar todo dia. É como aquele estudante que vai para a escola, não adianta ele estudar na escola e chegar em casa e não olhar mais nada, não aprender mais nada, não revisar, não fazer exercício, não adianta. Ele não vai aprender de forma satisfatória, ok? Agora, para aquele que faz o seu serviço pequenino, diário, né? Nós temos os nossos trabalhos pequenos, nossos serviços pequenos, para que um dia nós possamos servir de uma forma melhor a causa do bem, né? Nós podemos servir com a nossa inteligência e com o nosso sentimento em coisas maiores. Mas como as coisas maiores vão chegar se nós não fazemos nem as pequenas? Nós temos que trabalhar o quê? No nosso autoaperfeiçoamento, ok? No aperfeiçoamento dos nossos valores morais, dos nossos valores relacionados ao bem. Que valores? Valores de justiça, de amor, de compaixão, de fraternidade, ok? São valores importantes. Amor, né? O amor, então, seria o mais importante, né? E o mais difícil também, né? Nós temos que exercitar a tolerância. Depois da tolerância, o amor. Temos que exercitar a paciência, que é muito difícil, né? Aliás, a paciência é uma coisa muito difícil, né? Mas se nós não temos paciência conosco, como é que nós vamos ter paciência com o outro, né? Então, tudo tem que começar também primeiro em quem? Em nós, né? Nós temos que nos observar e temos que trabalhar por nós, no nosso autoaperfeiçoamento, para que depois nós consigamos estender isso, né?
fazer isso chegar a um número maior de pessoas. E é assim que o nosso espírito vai crescendo, vai evoluindo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo no bem. Ok? Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente não pode desistir. A gente tem que persistir. Não adianta querer ficar na zona de conforto. Ah, eu estou bem aqui, eu não quero sair daqui, eu não quero fazer mais nada, eu não quero aprender nada. Não adianta. Porque nós precisamos aprender. Tá? E não há privilégios, ok? Nenhuma pessoa que está aqui vivendo neste mundo, neste planeta, ela tem privilégios, não. Isso é uma lei divina. Todos têm que fazer o seu caminho. Agora, o caminho de cada um depende da questão do persistir, do se observar, do querer fazer, do não ficar na zona de conforto e ir em frente. Tá? Ah, mas tem muitas pedras, né? Tem muitos obstáculos, tem muitas dificuldades. Não importa. Siga, vai em frente. Passa por cima das pedras, tira os espinhos, enfrenta. Enfrenta. Dói pra caramba, dói. É ruim, né? No momento que a gente está passando pela dificuldade, no momento que a gente está passando pela prova, é duro, é muito duro, né? Não é fácil, não. Quem disser que é fácil é porque ainda não teve provas assim muito dolorosas, ou porque já está aqui nesse planeta há muito tempo, ou porque fez uma caminhada já muito longa e já se aperfeiçoou bastante, ou ainda não passou, tá? Mas para quem passa por provas duras, e há provas muito duras, né? Você não ser visto, você não ser reconhecido, você ser traído, você ser abandonado, você ser deixado para trás, você ser deixado de lado. São provas duras, né? Você dar de si e não receber nada. São provas muito duras, mas não importa. Tem que continuar, tá? E para isso, para que a sua caminhada seja melhor, nós temos que aprender a nos amar. Primeiro, nos aceitar como nós somos, tá? Independente de quem nos aceite, independente de quem goste de nós, aprendermos a gostar de nós, a nos aceitar até chegar ao amor. Nós temos que nos amar. Porque se nós não nos amarmos, como é que a gente vai seguir em frente? Se nós não tivermos compaixão pelos nossos erros, se nós não chegarmos à conclusão, isso aqui não foi bom para mim, vou fazer outro caminho agora, como é que vai ser? Aí você vai parar ali e vai fazer o quê? Há um caminho longo. Nós temos que seguir o caminho longo. Nós temos que seguir e fazer o melhor que nós pudermos enquanto nós estamos aqui. Ok? E cada vez que a gente volta aqui para esse planeta, a gente aprende uma coisa diferente, né? Porque são tantos erros que nós já cometemos, né? Tantos equívocos. Cada vez a gente aprende mais um pouquinho. Não é isso? Então, eu acho que eu já falei tudo aqui que eu poderia falar sobre esse texto, né? E eu, para complementar essa leitura, eu vou fazer uma leitura de um outro livro, tá? Que também traz coisas belíssimas e que tem a ver com a leitura de hoje, tá? A mensagem que eu vou ler é de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, e está no livro O Homem Integral, que é um livro maravilhoso. Quem puder ler, leia, vai te ajudar bastante, tá bom? Porque fala sobre muita coisa, fala sobre ansiedade, muitos problemas que nós atravessamos no mundo, tá? É um livro, assim, bem pé no chão e que ajuda muito, tá? Você vai ler, vai refletir sobre aquilo ali e é mais um instrumento para te dar força, para te dar compreensão do que você está fazendo aqui nesse mundo, né? Do que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Para que nós estamos aqui, não é isso? Então é mais um instrumento, tá? Eu vou ler 2 trechos. Um sobre consciência ética, que está no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 3. E depois eu vou ler um pouquinho sobre identidade, tá bom? Então, consciência ética. O que Joana de Ângeles nos diz? O homem é o único, abre aspas, animal ético, fecha aspas, que existe.
Não obstante, um exame da sociedade nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela vida, à barbárie de que dá mostras em inúmeras ocasiões, nos demonstra o contrário. Somente ele pode apresentar uma, abre aspas, consciência criativa, fecha aspas. Pensar em termos de abstrações como a beleza, a bondade, a esperança e cultivar ideais de enobrecimento. Essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Atavicamente receoso, experimenta conflitos que o atormentam, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando e tomando à força o que supõe pertencer-lhe por direito ancestral. Diversos caminhos, porém, deverá ele percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis, a afirmação de si mesmo, a introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização, entre outros. Ok? Então, esse texto se chama Consciência Ética, é o início do texto, tá? Eu li só um pedaço para não ficar muito longo. E eu vou ler agora alguma coisa que ela fala sobre identidade, porque ela fala muita coisa boa, né? É um livro muito rico. Então, eu vou ler um pouquinho sobre identidade. Deixa eu ver em que capítulo que tá. Capítulo 6, tá? Capítulo que fala sobre a maturidade psicológica. Então, eu tirei um pouquinho de cada página, tá? Sobre o mesmo assunto para ficar mais claro. É um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. O indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. A aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. A sociedade é constituída por pessoas de gostos e ideais diferentes, de estruturas psicológicas diversas, que se harmonizam em favor do todo. Das aparentes divergências surge o equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam, favorecendo o progresso comunitário. O descobrir-se que a própria identidade é única, especial, em decorrência de muitos fatores, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fugas atormentantes e inúteis. Quem foge da sua realidade neurotiza-se, padecendo estados oníricos de pesadelos que passam à área da consciência, em forma de ameaças de desditas por acontecer, com um mundo mental povoado de fantasmas que não consegue diluir. Aceitando-se como se é, possui-se estímulos para auto-aprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal libertadora. A própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Maravilhoso texto que ressalta o quê? Cada um de nós é único. Cada um de nós não tem como ter cópia, tá? E nós devemos exercer a nossa individualidade
nós devemos reconhecer quem nós somos, aceitar quem nós somos e brigar por nós, tá? Ninguém tem que dizer aí pra gente como a gente tem que ser, não. Ninguém tem que ficar botando o dedinho lá e falando. Faz isso, faz aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Nós somos seres individuais. Nós temos a nossa identidade e cabe a nós aceitar essa identidade e colocar essa identidade para o mundo. Ok? Porque só assim é que nós podemos colaborar uns com os outros. Porque nós somos originais. Ok? Então fica essa mensagem aí para você pensar, se você quiser. Se quiser passar para frente, para os seus amigos, para que eles possam refletir sobre isso. Ok? Um grande abraço, um bom dia para você.